Boa tarde a todos e a todas. Vamos tentar de novo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Amores, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar esse contato com vocês. Quero agradecer a Tendere, quero agradecer a Boutique Navaz de cursos. E também agradecer a faculdade que eu represento, a Faculdade Metrocamp de Vry, pelo lindo processo de inclusão, não só de pessoas trans, de toda a diversidade LGBT também. Isso é uma faculdade que, quando eu fui trabalhar lá, me impressionou muito pela preocupação em não ser capacitista, né? Em acolher as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade, seja mecânica, visual, etc. Inclusive, eu, embora seja engenheira química, eu leciono para o curso de engenharia civil. E, como orientadora de TCCs, eu estou com 3 grupos trabalhando com a questão da acessibilidade. 3 grupos de pesquisa meus estão discutindo alunos que vão defender seus TCCs em função da acessibilidade, inclusive dentro do próprio prédio da Metrocamp de Vry. Pegando um gancho do que foi falado aqui das sufragistas, né? É importante também a gente não perder a noção histórica de que o processo, às vezes, exige uma luta que vai para além das palavras, né? A gente mostra slides, fotos, parecendo que foi só na conversa, olha que bonitinho, e os homens se sensibilizaram. Não, foi através de atos terroristas. Elas colocavam bombas no sistema de correios de Londres, o que seria equivalente a dar um pane geral em toda a internet, né? Então, eram atentados terroristas com bombas. Elas chegavam na City londrina, né, com pedras, né, davam uma sinal para a outra e apedrejavam as vitrinas das lojas. Era como se a gente se reunisse na Oscar Freire hoje e plá! Né? Elas apanhavam, eram torturadas pelos sistemas de repressão política, né, eram presas e explodiram a casa de um ministro britânico. Explodiram a casa. Então, é graças a esses atos de luta que as mulheres começaram a votar em todo o Ocidente. É claro que haviam países que já votavam antes, mas a Inglaterra, enquanto império, antes ainda da Primeira Guerra Mundial, o fato de... Porque até 1912 elas foram na conversa. Não deu certo, então vamos para os atos. Então, aí realmente foi uma atitude de guerrilha, né, como todo movimento social deve fazer na hora que a conversa já não atende às demandas daqueles movimentos sociais. Eu sou engenheira química formada pela Unicamp, minha pós-graduação na parte de História e Filosofia da Ciência. Eu leciono há 21 anos, né, as disciplinas de exatas, principalmente física, no ensino médio, cursos pré-vestibulares, e no ensino superior, as disciplinas de engenharia. Eu tenho uma longa história com o município de Jundiaí também. Eu moro em Campinas, leciono em Campinas no momento, mas a minha militância política é principalmente em Jundiaí, onde eu faço parte da Frente Feminista Quem Calou Petronilha. Essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, né? E me impressionou quando eu fui fotografada, eu vi como eu estava feliz, né, naquela marcha, a primeira marcha das mulheres em Jundiaí que nós realizamos esse ano, no final de maio. E eu percebi até que eu coloquei no título da postagem no Facebook: felicidade é lutar ao lado das amigas. Foi um momento muito mágico, muito significativo para mim, né, estar junto com as meninas da Frente Feminista Quem Calou Petronilha. Eu participo também do grupo CUME, é um grupo LGBT, é um grupo em que a gente realiza intervenções culturais e artísticas para discutir as questões envolvendo diversidade de gênero e de orientação sexual. E aqui em Campinas eu sou uma das fundadoras do coletivo Transtornar, que envolve as pessoas trans de Campinas, né? Então, de Campinas não, principalmente da Unicamp. É um grupo que surgiu na Unicamp e a nossa área de atuação é principalmente na Unicamp. A gente atua mais como um think tank, né? Pensando, publicando e dando palestras sobre o tema. É importante colocar todas as minhas apresentações o que eu chamo meu local de fala, né? Porque muitas vezes as pessoas olham para a minha trajetória num país em que a expectativa de vida de uma mulher trans é de 36 anos, assassinada de forma violenta. Essa expectativa de vida média para uma mulher trans no Brasil. E eu falo, eu tenho 44 anos, professora universitária, totalmente inserida no ambiente de trabalho, né? Eu sou extremamente respeitosa. Assim, é claro que houve aquele bafão, né, quando o Godoy, o lutador, o meu herói, engenheiro, professor querido, de repente é a Camila. Houve aquele bafão e houve um processo
pedagógico, né, em que eu usei toda a minha experiência pedagógica para ajudar aquelas pessoas a vencerem os seus medos, né? É até uma coisa que eu sempre comento. Enquanto militante, enquanto cidadã, eu combato o preconceito de forma bastante intensa. Vou para a jugular, não tem perdão. Mas, enquanto educadora, com os meus educandos, eu entendo os preconceitos como aquilo que, na teoria construtivista, nós chamamos de conceitos prévios. Vamos supor que vocês tivessem uma aula de termodinâmica comigo e eu fosse abordar o tema gases. Amores, vamos abordar gases hoje, vamos estudar, tal. E certamente cada um de vocês traz uma impressão, um conceito prévio, aquilo que vocês imaginam que seja um gás, as suas propriedades, etc. E meu primeiro papel como educador é identificar o que vocês imaginam que sejam isso, quais são os medos que vocês têm para aprender algo novo em relação a esse tema, quais são os obstáculos epistemológicos que dificultam a transformação desses conceitos prévios num saber novo. E, certamente, parte do sucesso da minha inserção enquanto mulher trans no ambiente acadêmico deu-se pelo uso adequado dessa abordagem. Então, abordei, enquanto educadora, junto aos educandos, junto aos colaboradores da empresa, né, seja o corpo docente ou o corpo de funcionários, essa abordagem, e que efetivamente foi um sucesso. Mas eu sempre tenho essa preocupação que, às vezes, pessoas muito próximas a mim, que gostam de mim, falam para mim: Camila, se aquela menina lá que apanhou da polícia, ou apanhou na rua, tá se a travesti que está se prostituindo, se ela fosse como você, ela não estaria sofrendo o que sofre. É muito comum a gente receber esse tipo de comentário, né? Então, me preocupo muito em não ser vista como uma self-made trans, né? Eu tenho todos os privilégios que favoreceram eu estar viva nesse momento. Eu poderia já ter morrido há 9 anos atrás, né? Com essa expectativa de vida. Primeiro, eu tenho privilégio de cor de pele numa sociedade extremamente racista como a nossa. Tenho privilégio de classe social numa sociedade extremamente desigual como a nossa. Tenho privilégio de ter uma saúde invejável. Isso é importante nesses processos de quem está suportando uma pressão extrema. Tenho o privilégio de ter nascido com um QI bastante avançado em relação à média da população. Isso me permite assimilar uma série de coisas, elaborar. E não é mérito meu. Eu tive apenas a sorte, o privilégio de ter nascido assim. Privilégio mínimo, não ter nascido com um gogó. Isso é sério, parece bobagem, mas para uma mulher trans significa que eu não serei identificada mais tão facilmente na rua. E a probabilidade de eu sofrer uma violência física diminui significativamente. Privilégio de ser da área de exatas. Porque uma coisa é o Godoy, gênio, professor de física, de engenharia, virar, se assumir como mulher trans. Todo gênio é excêntrico, é uma excentricidade. Se o professor é professora de história, aquele maconheiro, comunista, ia ser interpretado como uma perversidade. Todos esses detalhes compõem um cenário em que eu fui extremamente privilegiado, é por isso que eu estou aqui, né? Se eu tiver... E também, assim, o fato de eu ter me reprimido ao longo da maior parte da minha vida. Minha transição é uma transição tardia. Eu sempre me senti extremamente feminina. E, no momento histórico, né, eu sou uma mulher do século passado, eu brinco, né, alguns falaram do ICQ aqui, alguma coisa assim. Eu lembro da Sônia Braga no Vila Sésamo, novinha ainda. Então, né, eu sou bem mais... A vovó Camis aqui é bem mais velha. Mas o fato de eu ter me reprimido também deu-se, né, em parte, devido naquele momento histórico, no século passado, a gente não ter também a possibilidade conceitual, como a gente tem hoje, de diferenciar identidade de gênero de orientação sexual. Naquele momento histórico, se eu expressasse a minha feminilidade, imediatamente a senha é que eu deveria me interessar afetivamente, sexualmente por meninos. Só que eu sou lésbica, eu sempre me interessei por meninas, né, seja do ponto de vista afetivo ou sexual.
E contrariando que até o que a Patrícia falou, é importante colocar nesse momento no contexto, porque certamente para muitos de vocês, devido à própria cultura machista, nossa, toda mulher nasce para adorar, para se sentir atraída, para desejar um homem, que é o topo da evolução da espécie. Então, se o Godoy agora quer ser a Camila, é porque ele quer adorar, desejar um homem. É óbvio isso. Não, não é óbvio. Isso é uma construção social feita pela cultura machista. Então, eu sempre me senti atraída por meninas e nada mudou. Eu sempre falo, mudou a aparência, mas não a minha essência. Né? Se eu tivesse me assumido enquanto era criança, né, ou adolescente, jovenzinha, ao invés de estar aqui dando uma palestra como uma professora, como faixa preta, como uma figura pública que tem alcançado algum sucesso, certamente eu teria sofrido agressões físicas no bairro onde eu morava, teria sido violentada, inclusive sexualmente, no ambiente escolar. Provavelmente, como a maioria da população trans, teria sido expulsa da escola antes de concluir o ensino fundamental, o antigo primário. E certamente estaria no Itatinga me prostituindo. E ao invés de me comportar como uma dama bela, recatada e do lar, sabendo ser fina no ambiente, etc., eu estaria justamente com aquele comportamento que as pessoas apontam como uma forma de preconceito. Ah, aquela traveca, olha só como ela... Gente, estamos falando de marketing, né, de efeito. Né? Se a Coca-Cola pode expor o produto dela com milhares de inserções a todo momento, porque alguém a quem a sociedade só permitiu vender o próprio corpo não pode oferecer o seu serviço. Quando ela usa uma roupa, mas vendendo o produto dela, ela está fazendo a mesma coisa que qualquer empresa faz. Se a sociedade capitalista só permitiu que aquela pessoa sobrevivesse, pudesse comer se prostituindo, ela vai vender o produto dela. E por isso ela vai chamar atenção, ela vai usar um vestuário que promova aquilo que ela está vendendo. Marketing. Só que a gente interpreta como uma perversidade, como uma série de coisas. É muito interessante que, quando eu sempre frequentei aqui, inclusive a Livraria da Vila, tudo. Nunca tive problema nenhum com os banheiros femininos, nada boa. Essa minha inserção sempre foi muito sem problemas, devido aos meus privilégios. Mas eu tenho até uma teoria, que, embora, ao me olhar no espelho, eu não me considere passável. Passável é um jargão que a gente usa no movimento trans, quando uma mulher trans ou um homem trans acaba passando nos ambientes que frequenta sem ser identificado enquanto uma pessoa trans, devido à aparência, às mudanças no corpo, etc. Eu não me considero passável. Só que é muito interessante que, frequentando lugares como aqui, um café no Cambuí, alguma coisa assim, eu não sou identificada num contato superficial, eu não sou identificada como uma mulher trans. E minha teoria é muito pelo preconceito. É óbvio que aqui no Shopping Galeria não vai ter uma mulher trans. O lugar dela é na pista, se prostituindo. Eu passei por esse ser, não, dá um curto-circuito na pessoa, o paradigma. Ela me vê, mas não consegue... Eu estou falando sério, estou falando de paradigmas mesmo, aquela coisa da história, da ciência mesmo, a questão dos paradigmas científicos. A pessoa me enxerga, mas não consegue me interpretar enquanto uma mulher trans. Porque não era meu lugar estar aqui. Meu lugar é estar me prostituindo em Itatinga. Esse é o lugar que a sociedade espera que eu esteja. Então, acho muito importante sempre colocar essa questão de todos os privilégios e para que eu não seja lida como uma self-made trans. A gente falou muito aqui também do feminismo, e muitas vezes foi citada a questão do lugar dos meninos no feminismo. Eu acho que o lugar deles é para aprender, para escutar. Os meninos têm muita dificuldade em escutar. Foi até engraçado que foi uma das organizadoras da Semana Tecnológica da Engenharia Civil, na Faculdade Metrocamp, e a gente fez um rolezinho feminista, com os nossos alunos. A Engenharia Civil é um público que é um mercado ainda dominado por meninos, um mercado extremamente machista, e a ideia era justamente discutir o papel, a inserção da mulher no mercado da construção civil. E existe um preconceito muito grande. Não,
A mulher só pode trabalhar no escritório, no projeto. As empresas não permitem que as minhas alunas, às vezes, vão trabalhar no campo de obras. Não é seu lugar, está lá, papapá. Tem uma série de coisas. Aí, beleza, né? Trouxemos as palestrantes, eu apresentei, eu era da comissão organizadora, apresentei e falei, dei um recado para os meninos. Ó, meninos, hoje é o dia de vocês escutarem. Escutem o que as palestrantes têm a dizer e escutem o que suas amigas, ao entrarem em ressonância com aquilo que está sendo dito, vão também dar seus depoimentos de coisas que elas sofreram no mercado de trabalho. E sair para resolver outras coisas gerenciais do evento, né? E voltei na hora do debate. Quando eu volto, só os machistinhas pegando o microfone e falando no debate. E as minhas alunas caladas. E olhavam para mim, cá, socorro, né? Faça alguma coisa e tal. E eu tinha pedido, meninos, é hora de vocês escutarem, né? E falando coisas que não eram adequadas, interpretações machistas ainda do que estava acontecendo. Aí até que eu peguei, né, dei uma carteirada, peguei o microfone e não larguei mais. Aí fui desconstruindo, né, um por um, todas aquelas argumentações machistas que estavam sendo postas, inclusive de professores, tudo, e fui explicando, filho, vou desenhar para você. Ó, quando você faz assim, papapá, né, bem didática, né, para eles entenderem e compreenderem. Então, eu acho que minha postura, né, uma postura que a gente tem lá na Frente Feminista, que encalou Petronilha, é que a gente tem sim que convidar os meninos para ouvirem, né, para aprenderem. E a principal lição que todo menino tem que aprender é que ele tem privilégios. Filho, fica sentado no cantinho aí, reflita sobre isso, né, e aprenda que você tem privilégios. É a coisa mais difícil que os meninos têm para fazer. Mesmo aqueles que são simpáticos à nossa causa, eles têm dificuldade em identificar em si os privilégios. Eu tive esses privilégios. Por mais de 40 anos, embora eu nunca tenha sido machista, eu usufruí de todos os privilégios daqueles que nascem com um pênis na nossa sociedade. Detalhes mínimos, né? Por exemplo, uma parte da minha carreira, professora de cursinho. E professor de cursinho a gente negocia, a gente tem um balcão de negociação, cada um tem o seu salário, né, tem o básico que é de categoria, mas a gente, eu quero ganhar tanto. Podem perceber o sistema de educação, né? Cursinho, que é o maior salário que existe, homens, 90% dos professores. E a gente, eu quero ganhar, eu quero tanto por hora aula, eu quero combustível no meu carro, eu quero pedágio, eu quero hotel, eu quero isso, senão não venho. Ok. Eu tive todos esses privilégios, cheguei no topo da carreira, provavelmente por isso. Agora, qual que é o lugar da mulher no sistema privado de ensino, tirando o ensino superior? É a educação infantil. Né? Porque a mulher tem aquele jeitinho mesmo, né? Ela já nasceu com aquilo. Né? É dom da mulher ganhar o pior salário do mercado privado, que é o destinado às educadoras de educação infantil. Que é quase uma exploração de mão de obra escrava. Né? Os lucros das empresas de ensino médio estão na educação infantil, principalmente. Eles pagam horrores para eu ir lá para o Godoy dar um show, às vezes numa turma de terceiro colegial, cursinho que até dá prejuízo, o lucro tem que sair de algum lugar. Da educação infantil, em que você explora a mão de obra feminina. Bom, então eu realmente usufruí desses privilégios, eu não posso negar. Essa reflexão é importante. E quando eu falo de privilégios, mínimos detalhes. Simples. Eu estudando na Unicamp, né, no século passado, tudo, que a violência supostamente era menor, tal. Da Unicamp até o alojamento, que é a moradia, são 4 quilômetros a pé. Eu tranquilamente ficava estudando na biblioteca até fechar, sem ter medo algum de, ao sair, voltar para casa, sofrer alguma violência de cunho sexual, de gênero. As minhas amigas não, elas têm que voltar mais cedo. Eu tinha esse privilégio. Isso é uma vantagem competitiva. Poder ficar estudando na biblioteca com os colegas por um tempo. Isso é uma vantagem competitiva no mercado. Né? Ou a gente tinha o bitolódromo, né, que era na engenharia elétrica, que era o único lugar que ficava aberto 24 horas na Unicamp. Quantas vezes eu não passei a noite ali? Nunca me ocorreu na cabeça que eu podia sofrer qualquer tipo de violência. Imagine assim que todas as mulheres presentes aqui ao longo da sua vida, quanta energia, quantas horas vocês não passaram
vivendo esse medo de sofrer uma violência sexual. E não é porque eu vou sair na balada à noite, não, é porque eu vou na padaria durante o dia. Isso nunca ocorreu na cabeça dos meninos. Durante mais de 40 anos da minha vida, eu investi essa energia em coisas positivas para mim. Porque eu nunca me preocupei com isso. Ou seja, eu tive privilégios. Isso é importante todos os homens refletirem. Para mim, o espaço do homem no feminismo é isso. Porque quem morre são as mulheres. Então não tem que ter dó deles. Eu discordo. Coitadinhos, sofrem. Sofrem o quê? Morte por ser homem? Não. O feminicídio é uma realidade. Então as mulheres morrem todos os dias, assassinadas, elas são estupradas, violentadas todos os dias. E não precisa ser uma violência extrema. Quando uma menina sente a necessidade de desviar para a calçada do outro lado, porque tem homens na beira de um bar, isso é uma violência, muito intensa, muito grande. Homem não sofre isso. Então a gente não tem que passar a cabeça na mão de homem, não. Tem que trazê-los para ouvir que eles têm que sentar, mesmo aqueles que são simpatizantes, que bom. Mas, filho, reflita sobre os seus privilégios. O que você vai fazer para ajudar, a partir do momento que você reconhece que você tem privilégios, a ter equidade, que é um outro termo que a gente discute, né, na nossa frente. A gente não fala em igualdade, porque somos desiguais. Não é uma igualdade entre homem e mulher. A mulher tem demandas diferentes das dos homens. Mas é uma equidade, equilibrar o jogo, né, de modo que todos tenham as mesmas oportunidades e direitos. Né? Então não é uma igualdade exatamente. A mulher tem demandas que são específicas. Né? Da mesma forma, dentro do feminismo, é importante pensar nos vários recortes. Né? O feminismo, que a gente chama de interseccional, né? Ele acaba pensando nas várias especificidades. Né? As mulheres negras são as que mais sofrem toda forma de violência, inclusive violências obstétricas médicas. Né? Para a equipe médica, você é uma mulher negra, você aguenta dor. Tem relatos, inclusive, de não fornecimento da sedação adequada. Você é negra, precisa, você aguenta, você é forte. Então, são realidades diferentes, assim como das mulheres trans, das mulheres lésbicas, são especificidades. A gente estava discutindo em Jundiaí, inclusive, né, essa questão das mulheres cisgêneras lésbicas que estavam tendo dificuldades para fazer o Papa Nicolau, porque o médico falava, não, mas você é lésbica, você não precisa. É nesse nível que chega. Então, tem intersecções dentro do próprio feminismo que precisa ser colocado. Né? E também, como eu falo, a gente não pode apenas falar de empoderamento, nós aqui, né, que temos privilégios de classe também, e nas pessoas que trabalham conosco, seja no lar, né, pessoas que a gente contrata para prestar serviços domésticos, né, ou nas empresas, a gente tem posturas que são machistas, que reproduzem essa coisa machista. Então, a gente tem que sair daqui refletindo, inclusive, como a gente vai lidar com as pessoas que estão sob as nossas responsabilidades. Quando a Patrícia me convidou para conversar, ela até comentou, né, que eu estava falando assim, nossa, né, precisa de algum dress code, né, porque eu sou bem rock and roll, né? Inclusive, a gente fez um sarau feminista na quarta-feira, eu toquei, estava toda felizona lá. E eu perguntei para ela, não, cara, uma coisa que eu achei muito legal é quando eu vi seu vídeo é que você estava com a camiseta do Nirvana, toda descabelada, né? Eu tinha realmente acabado de dar uma aula na faculdade, corri para o camp lá para fazer esse projeto com os meninos lá, né? E tava, né, daquele jeito. Mas eu fiz questão até de colocar, né, na hora de discutir a questão da imagem da mulher, essas questões, né? Por exemplo, essa é uma imagem que eu me sinto muito representada, que me representa fortemente, né? E esse sorriso, assim, eu estava muito feliz de estar com as manas, com as minas, com as monas lá lutando, né, por questões que são importantes para todas as mulheres. E, ao mesmo tempo, eu também, quando eu desejo, né, estar vestida mais fashion, boto um look desse jeito. É interessante, até estava comentando com a Beatriz, né, que veio comigo, minha prima, comentando assim que essa questão, né, que foi citada aqui, a mulher, a partir de uma idade, não pode usar um vestidinho mais curto, uma saia mais curta, alguma coisa. E eu fiquei a refletir, será que eu me sinto tão à vontade para, às vezes, botar uma sainha curta,
Também será que na conta da minha educação enquanto menino, meus privilégios, nunca ninguém falou para mim que eu não poderia fazer algo de uma forma ou de outra. Nunca ninguém me disse, não, você não pode ser assim ou assado. Então, talvez esses privilégios prevaleçam agora porque eu me sinto tão à vontade, tá com as minhas pernonas aqui e tal, né? Com vocês. Nunca passou nenhum comentário, mas eu tenho 44 anos. Nunca passou isso na minha cabeça. Né? Mas toda mulher pensa sobre isso. Né? Então, esses detalhes que os meninos precisam refletir. Né? Mas tem detalhes que, mesmo eu sendo toda desconstruída, militante, etc., que pegam também. Né? Eu acho que, por mais que eu questione, inclusive, a questão do próprio binarismo de gênero, né, que a gente tem hoje toda uma paleta maior de identidades de gênero e de orientações sexuais, é interessante como a gente tem uma postura política, militante, mas que, para nós, quando a gente se olha no espelho, a gente também sofre a pressão. Quando eu vou para o espelho, eu me meço pela régua do binarismo de gênero, do padrão, da mulher. Mesmo a gente sendo desconstruída, a gente sofre com isso também. Né? Isso é uma coisa que acaba afetando todas nós. Né? E é muito importante a gente refletir sobre isso. Na questão, tanto que eu até antigamente, foi um processo para mim, né, enquanto mulher trans, hoje, coincidentemente, eu não vim, mas de sair com uma alcinha. Por quê? Porque eu tenho, pela minha prática atlética, né, eu tenho mais musculatura. E eu ficava assim, nossa, que eu estou fora do que é o padrão, né, do estereótipo que é construído do que é ser mulher. Então, eu andava só com um vestidinho ou blusinha, né, assim, para esconder um pouco meus ombros. Agora não, sai numa boa, com alcinha, tranquilo. Estou me sentindo bem, estou sentindo feliz, etc. Eu acho que o mais importante quando a gente pensa na questão da imagem, né, da mulher, é a gente realmente romper com os estereótipos, não se sentir presa a nenhuma obrigatoriedade, uma construção do ter que ser assim. Né? Então, gatas, sejam o que vocês quiserem, sejam felizes. Esse é o mais importante de tudo. Muito obrigada.